Bom dia, que Deus abençoe a todos os nossos preciosos e amados irmãos, amigos, companheiros de jornada. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E continuamos dando graças a Deus por todos vós, que Ele vos fortifique na palavra. A obra de Deus. Nós encontramos que são muitos os que procuram fazer a obra de Deus, mas fazem-na de uma forma errada. O que vem a ser a obra de Deus? O que realmente Deus quer que nós façamos? Bem, meus amados irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós encontramos os deveres domésticos sobre mulheres, maridos, pais, filhos, servos, senhores. A obra de Deus. Vejam bem como que ele resume os deveres das esposas, os deveres dos maridos, os deveres dos filhos, os deveres dos pais, os deveres dos servos, dos empregados, ou seja, dos assalariados, os deveres dos patrões, seus senhores, como está escrito. E no final, o resumo vai no verso 22 a seguir. Ele diz: Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A recompensa da herança é a Cristo o Senhor que servis. Que às vezes nós pensamos que fazer a obra do Senhor é só lá dentro do templo, nós na igreja ser um diácono, ser um evangelista, ser um pastor e ser um pregador, enfim, ser um mestre, um doutor, estar aí no 5º de Efésios, capítulo 4. A obra do Senhor vai muito além disso. Ela está além disso. Nós, se você olhar bem, nós vamos perceber, ainda neste capítulo 3, Paulo diz: E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, todos nós somos servos de Deus. A esposa é serva de Deus, o marido é servo de Deus, o filho, o pai, o patrão ou o empregado. A cada um ele tem que tratar com equidade, com justiça, porque quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então veja, dos senhores, vós senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Então, o mesmo Senhor que é o do pastor é o da ovelha.
que é o do diácono, como que nós vamos fazer a obra do Senhor então? Agora descobramos o que na verdade é a obra de Deus. Porque a obra que às vezes os homens chamam de obra de Deus está girando-se em torno de construir catedrais, prédios de milhões. Mas a verdadeira obra de Deus, ela está direcionada, ela gira em torno de vidas, de almas, de corações, de pessoas. Porque, afinal de contas, Jesus não veio aqui para redimir templos. O local de reunião nós temos que ter sim, realmente. Eu estou me falando gastar a fortuna ao invés de ajudar os pobres e necessitados. Milhões e milhões. Dizendo que aquilo lá é a obra. Não, aquilo é a obra do homem, aquilo é templo que vai cair, vai quebrar, vai ficar. Não tem a serventia? Tem, para se congregar, mas não há necessidade do luxo. Né? Mas o que vem a ser realmente a obra de Deus? Vamos ver se nós conseguimos mais uma coisinha aqui. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: olha, vou pegar um pouquinho antes do 10 para o verso 8. Pois pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é todo o corpo, todos os irmãos, irmãs. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E quando nós estamos fazendo boas obras, nós estamos fazendo a obra de Deus. Que como a obra de Satanás é matar, é roubar, é destruir, então quando nós estamos nos comportando com justiça, com equidade, edificando vidas, salvando vidas, nós estamos fazendo a obra de Deus. Então veja que você também é alguém que está na obra de Deus. Não, é só o pastor que trabalha na obra de Deus. É só ele que vai receber recompensa? Não é? Quando você é um exemplo lá no seu trabalho de servo, de patrão, lá no seu lar, você está fazendo a obra de Deus, que Deus quer que nós façamos, o bem a todos. Olha, isso é algo profundo, para que nós então possamos compreender todas estas coisas. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, a carta de Paulo aos Hebreus, ele diz assim, olha: mas de vós, ó amados, verso capítulo 9, verso a seguir, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, e ainda que se falamos, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Quando alguém faz algo para o outro, ele está servindo a Deus, ele está fazendo a obra, está dando continuidade à obra de Deus. E Deus conhece todas as coisas. O homem às vezes não verá o seu trabalho. Você não tem que preocupar se o homem verá ou não, se o homem vai te elogiar ou não. O melhor é que ninguém veja.
O melhor é que o homem jamais te elogie por aquilo. O melhor é que ninguém te agradeça por aquilo. Não te coloque num pedestal mais alto que os outros porque fez algo por alguém. Porque você estará recebendo a sua recompensa aqui na terra mesmo. Por isso é que Jesus deu a instrução correta. Não tocar trombeta quando se faz algo por alguém, mas faz na quietude. Faz no silêncio, através até de outros. Através da igreja. Tem um irmão assim, ele está precisando. Passe para a igreja toma conhecimento, já sabe, você ajuda e você faz a obra de Deus. Agora, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes. Como você mostrou o amor para o nome de Deus? Servindo aos santos, pois servistes e ainda servis aos santos. Olha, vejam bem que servir a Deus, fazer a obra de Deus, é algo para todos nós. Todos nós devemos estar participando desta obra de Deus. A criança participa, o adolescente, o jovem, a mulher, o homem. Mas só os ricos. Não, todos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Você quer ser um obreiro de Deus? Ou você pensa que obreiro é só aquele que fala? Às vezes a obra que os homens chamam de obra de Deus está girando em torno de catedrais, de se engrandecerem, de se tornarem o pastor fulano, o obreiro tal, que está no mundo todo, se tornando famoso, e fazendo orações, curando os enfermos, e fazendo milagres. E aquela obra silenciosa, a verdadeira obra de Deus, que gira em torno de vidas, de almas, de corações, que mata a fome do faminto lá em silêncio, a sede. Você é um obreiro, uma obreira do Senhor. Você também está fazendo a obra de Deus quando você serve aos santos. Isso é fazer a obra de Deus. Vejamos o que João diz na primeira carta, capítulo 3. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Viu como é fácil fazer a obra de Deus? Você não tem que ser um pregador, um diácono. Você não tem que ser um presidente. Todos podem fazer a obra de Deus. Todos têm um lugar nesta seara do Senhor. Todos são obreiros de Deus. Todos são trabalhadores na seara. Cada um na sua função. Cada um na sua posição. Às vezes as pessoas querem destituir um cargo na igreja por acharem que aquilo não tem necessidade. Tem. Tem necessidade do pastor? Tem. Tem necessidade do zelador? Tem. Tem necessidade do administrador? Tem. Tem necessidade daquele irmão que intercede diariamente? Tem. Tem necessidade dos diáconos? Tem. Cada um na sua função. E tem a necessidade daqueles que trabalham em segredo? Tem também. Deus vê todas as coisas.
Agora, nós devemos praticar as obras de Deus. Qual a melhor maneira de praticarmos as obras de Deus? É amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na medida que nós encontramos alguém que precisa de nós, não fechamos as nossas entranhas para eles, mas ajudamos, damos a mão, damos uma palavra de ânimo, de revigoramento e também servindo, não só de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. O exemplo está aí, verso 17, terminando: quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Aí você deixa de fazer a obra de Deus pelo seu próximo. Deus te deu condição para fazer, faça. Fuja da avareza, seja generoso, e Deus estará vendo o seu trabalho. E tenha certeza, aquilo não ficará sem a recompensa. Ele te dará a recompensa. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros obreiros da seara do Senhor, dos santos, serventes dos santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados sejam todos os meus irmãos em todos os lugares. Um abraço em Cristo Jesus. Deus nos ajude, Deus nos fortaleça. Amém.